Puta que pariu. Olha aqui, gente, sobre sexo, eu ainda vou fazer uma comparação direta com o eleitorado brasileiro, de acordo com os dados normais, né, da nossa população, de uma maneira geral, comparando diretamente com a galera que estava na Paulista no dia 25, tá? Daí vamos lá, pessoas do sexo feminino, né? Dentro do eleitorado brasileiro, 53% são mulheres, tá? Só que quem estava na Paulista era 38% eram mulheres. Já quando eu vou para o eleitorado geral no masculino, os homens eles são 47%, e naquela manifestação eles correspondiam a 62% do total. Ou seja, é o primeiro recorte onde a gente vê que a galera que estava na manifestação não é igual ao recorte normal do eleitorado brasileiro, tá? Um outro grupo também é a da idade. Olha aqui, ó, galera entre 16 e 24 anos, né? Na população brasileira, no eleitorado brasileiro, tá? Lembrando que isso aqui não é o percentual dessa galera na população, e sim no eleitorado, ok? No eleitorado brasileiro, 13,8% tem entre 16 e 24 anos. Na manifestação da Paulista, apenas 3% estava dentro dessa faixa etária. Já a galera entre 25 e 34 anos, no eleitorado geral, eles são 20,1%. Na Paulista, eram apenas 8% do total. Entre a galera de 35, entre 35 e 44 anos, foi a que mais chegou próxima do real, tá? No real, 20,6% do eleitorado tem entre 35 e 44 anos. Já na manifestação, 21%. Praticamente a mesma coisa. Esse foi o único grupo que ficou na linha. Já a galera entre 45 e 54 anos, no eleitorado real, eles são 16,9% do total, só que lá na manifestação eles correspondiam a 23% das pessoas que estavam ali. Na galera entre 55 a 65 anos, no eleitorado geral, eles são 13,9% do eleitorado total. Lá eram 25% das pessoas que estavam na manifestação. Inclusive, esse é o maior percentual de pessoas que estavam lá. De uma em cada 4 pessoas que estavam na manifestação naquele domingo tinha entre 55 e 65 anos, né? Quando que no eleitorado geral são 13,9% do total, né? Ou seja, o que daria uma pessoa a cada 11, mais ou menos por aí, né? E com mais de 65 anos, no eleitorado geral, a gente tem 13,8% da população do eleitorado com essa idade. Já ali naquela manifestação, eles correspondiam a 19%. Lembrando que esse eleitorado aqui, né, na verdade, não de 65, né, mas quem passa dos 70, que daí é uma parte considerável desse eleitorado, eles não são nem obrigados a votar, né? Então, dentro desse recorte também, você vai ver que a galera que estava lá não representa o eleitorado de uma maneira geral, né? Então, o recorte a gente vê ali umas discrepâncias, principalmente entre o grupo, né, que corresponde à maior parte do eleitorado brasileiro, que é a galera de 16, na verdade, não é a maior parte, né? O maior grupo etário está entre 16 e 34 anos. Naquela manifestação só tinham 11% das pessoas dentro desse grupo, quando eles correspondem a mais de 34% do eleitorado geral, tá? Vamos para qual o próximo? Sexo? Cor. Sexo eu já falei, sexo foi o primeiro. Vamos para o cor também, né? Porque também a gente vai ver um recorte bastante diferente, tá? Entre as pessoas que são pardas, né? No Brasil, aí nesse aqui eu estou pegando a população geral, tá? No Brasil, de acordo com o censo 2022, 45,3% do total
das pessoas no Brasil são pardas, tá? Enquanto lá naquela manifestação eram apenas 26% das pessoas que ali estavam. Boa noite, Marcos, tudo bem? Já os brancos no Brasil eles correspondem a 43,5% do total da população. Na manifestação, 65% eram brancos. Pretos correspondem a 10,2% do total da população. Naquela manifestação eram 5%. Amarelo, 0,4%, tinha 1% lá. E indígena, 0,6%, tinha 1% lá. São os mais próximos, né? Até porque os recortes em pesquisa são muito menores, né? Então, 1% geralmente arredondando tudo, tá? Eles também, na manifestação, teve outro, eu não sei, que a pessoa disse, eu sou azul, sei lá. A pessoa respondeu que não existe esse outro dentro da tipologia do censo, tá? 2% se disseram outro. Então, mais uma vez, quando eu pego aqui por cor também, né, eu vou ver que a galera que estava ali não é o recorte ideal do eleitorado brasileiro, tá? Escolaridade, também a gente vai ver discrepância nesse grupo. No Brasil, pessoas que têm entre o fundamental completo e incompleto, eles correspondem a 36,6% do eleitorado. Já na manifestação da Paulista, eles eram apenas 6%. Né? Ensino médio, no Brasil, 42,9% é o perfil do eleitorado. Isso aqui é percentual do eleitorado. Então, estou falando de pessoas de 16 anos para cima, tá? Na manifestação na Paulista, eles eram 26% do total. E pessoas com ensino superior, no Brasil, eles são 16,3%, né? Entre completo e incompleto. Na manifestação, eram 67% do total. Tá? Temos também renda. Pessoas com até 2 salários mínimos. No Brasil, de acordo com dados da PNAD contínua, eles correspondem a 56% do total da população brasileira. Naquela manifestação, apenas 10% ganhavam até 2 salários mínimos. Já entre 2 e 5 salários mínimos, 33% da população brasileira está dentro desse grupo, quando na manifestação eram 39%, né, da galera que estava ali. Já pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos no Brasil correspondem a 21% do total, tá? Só que na manifestação era 47%, ou seja, o maior grupo de pessoas, sendo que na população geral eles correspondem a 10% da população brasileira, né? Religião também, lembrando que esses dados sobre religiões no Brasil, eles ainda estão um pouco defasados, porque o censo do IBGE 2022 ainda não divulgou. Muito possivelmente, isso a gente vai ver mudar um pouco, porque o número de evangélicos com certeza cresceu bastante no Brasil nos últimos 12 anos. Mas vamos para os dados oficiais, né? As estimativas a gente deixa para depois. Atualmente, pelo menos com os dados do censo de 2010, 64,4% dos brasileiros se consideravam católicos. Lá na manifestação era 43% das pessoas que estavam lá, né? Muito interessante, porque a manifestação ela foi promovida, né, por um pastor evangélico, mas mesmo assim, né, como um movimento político de apoio ao Bolsonaro. E esse é o grupo, né, que mais faz parte da população brasileira ainda, né? 43% de católicos estavam ali. Então, é bem condizente, né? Eu creio. No censo 2010, né, os evangélicos eles correspondem a 22,2% do total. Lá eles eram 29% do total. Espíritas, eles eram 2% da população brasileira em 2010. Lá na manifestação, eles correspondiam a 10% do total. Achei bastante gente, né? Bastante espírita. E outras religiões, nos dados do censo 2010, são 3,2%. Lá tinham 7% de pessoas que eram de outras religiões. Então, a gente presume aí, né? Seja lá islâmica, judaica também, né? A manifestação era muito... também tinha muita bandeira de Israel, então era de se esperar que alguns judeus que também do ponto de vista religioso, né, estivessem lá também. Então tem esse fator, né, de você ter um apelo para um determinado grupo que vai chamar mais gente daquele grupo religioso
do que seria natural por conta do recorte da população geral, né? Então, é por isso que dá para a gente enxergar aqui muito mais pessoas que fazem parte de outras religiões, e daí eu creio que boa parte disso sejam judeus, e também um recorte de evangélicos ele seja maior do que os dados oficiais que a gente tem até o momento, porque também era um movimento financiado por um pastor evangélico, então com certeza isso também foi amplamente divulgado dentro das igrejas evangélicas, né? Então teve também esse peso das igrejas evangélicas. Já pessoas que não têm nenhum tipo de religião, no censo de 2010, né, a gente tinha ali 8% da população dizendo que não fazia parte de nenhuma religião e na manifestação 10%. Eu acho que nesse recorte aqui está muito mais próximo da realidade, tirando ali esses dois fatores, né? Das outras religiões, porque você tinha um apego ali muito grande, né, para o Estado de Israel, onde você vai chamar a atenção de muitos judeus e também de evangélicos, porque era um pastor evangélico que estava financiando tudo aquilo, e isso com certeza foi divulgado amplamente dentro das igrejas evangélicas no Brasil, tá? Então, essa é a pesquisa da USP, né? Lembrando, do monitor do debate político no meio digital da USP. Essa pesquisa eles fizeram lá no dia, né, para ver o perfil da galera que estava fazendo parte da manifestação. Fizeram algumas perguntas, né, e eu fiz questão também de fazer uma comparação desses números com os números do eleitorado e da população de uma maneira geral, né? Então, basicamente, quem é que estava lá, né? A maioria eram homens brancos com renda acima de 5 salários mínimos, com escolaridade de ensino superior completo, né? Esse era o perfil da galera que estava ali. A maioria cristão, né? Embora o católico fosse a maioria, mas o número de evangélicos também chama muito a atenção. Então, esse era o perfil da galera que estava lá, que é muito diferente do perfil da população brasileira, que em sua maioria são mulheres, pardos, que ganham até 2 salários mínimos e que têm um ensino médio, né, como a maioria no Brasil tem ensino médio completo, né?